Olá, boa noite para todos. É ótimo ter vocês aqui novamente para o nosso segundo Tumor Board do ano, né? Hoje queria inicialmente agradecer a Lili por essa oportunidade, ao Instituto COI, né? E agradecer aos nossos palestrantes e a presença de vocês todos, né? Hoje o tema será o uso de ciclinas na terapia adjuvante do câncer de mama. Vamos começar com o Dr. James Crespo, fazendo uma revisão dos estudos e, posteriormente, chamaremos, então, a doutora Mariana Monteiro para apresentação de um caso clínico e discussão do caso. James, vamos lá? Boa noite, meu nome é James, eu sou oncologista do grupo de mama do Américas Oncologia e hoje eu vou falar sobre o uso de ciclinas na terapia adjuvante do câncer de mama. O câncer de mama inicial, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, é curável na maioria das situações. Porém, em aproximadamente 20% dos casos, a doença vai recorrer. Então, nós temos uma margem para melhorar o desfecho dessas pacientes. No cenário da doença metastática, existem 3 inibidores de ciclina aprovados para uso: o palbociclib, abemaciclib e o ribociclib. Eles atuam inibindo a ciclina 4 e 6, o que em última instância vai levar à parada do ciclo celular. E mostraram sua efetividade tanto na primeira linha paliativa quanto na segunda linha, inclusive com ganhos sobre vida global em alguns estudos. E esse é o racional para o uso dessas drogas no cenário adjuvante. Em resumo, eu vou falar de 3 estudos que já mostraram seus resultados recentemente: o PALAS, Monarch E, o Penelope B. Vou falar de um estudo em andamento, Nathalie. Vou comentar sobre qualidade de vida e vou finalizar com uma discussão e conclusão. O primeiro estudo é o estudo PALAS, que é um estudo randomizado de fase 3, multicêntrico, aberto e que estudou o palbociclib no cenário adjuvante. O estudo PALAS incluiu 5.760 pacientes com câncer de mama, estágio anatômico 2 ou 3, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, e que tinham completado o tratamento padrão de cirurgia, quimio neo ou adjuvante e radioterapia. E as randomizou para o braço experimental, que consistia em palbociclib na dose de 125 miligramas por 3 semanas seguidas de uma semana de descanso, durante 2 anos, associado à endocrinoterapia, versus o braço controle, que era endocrinoterapia isolada. No estudo, os braços foram bem balanceados, aproximadamente 12% dos pacientes tinham linfonodo negativo e 82% tinham recebido quimio neo ou adjuvante. O estudo PALAS foi um estudo negativo, tanto para sobrevida livre de doença invasiva, quanto para sobrevida livre de doença à distância, após um segmento de 23 meses. Nenhum dos subgrupos se beneficiou do uso do palbociclib adjuvante, nem os pacientes com alto risco clínico de recidiva. A taxa de descontinuação do palbociclib foi de 42% e ocorreu principalmente devido a efeitos colaterais do palbociclib. Os efeitos adversos mais comuns do palbociclib foram as toxicidades hematológicas, destacando-se a neutropenia, que de qualquer grau aconteceu em 82% dos casos e grau 3 em 57% dos casos. O segundo estudo é o estudo Monarch E, que avaliou o uso do abemaciclib adjuvante. O estudo Monarch E incluiu pacientes com câncer de mama, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, que tinham alto risco de recidiva, que foi definido pela presença de 4 ou mais linfonodos axilares positivos ou 1 a 3 linfonodos axilares positivos, desde que tivessem um dos fatores de risco adicionais a seguir: um tumor maior ou igual, com tamanho maior ou igual a 5 centímetros, grau 3 ou um Ki67 maior ou igual a 20%. 5.637 pacientes foram randomizados para o braço experimental,
que consistia em abemaciclib 150 mg 2 vezes ao dia por 2 anos, associada à endocrinoterapia ou à endocrinoterapia isolada. Desfecho primário era sobrevida livre de doença invasiva e o estudo foi estratificado para quimioterapia, status menopausal e região. Os braços foram bem balanceados, sendo que 43% das pacientes estavam na pré-menopausa e 95% tinham recebido químio neo ou adjuvante. 60% aproximadamente dos pacientes incluídos tinham 4 ou mais linfonodos axilares comprometidos. Daqueles pacientes com 1 a 3 linfonodos comprometidos, o fator de risco adicional mais comum era o grau 3. Aproximadamente 21% das pacientes tinham recebido supressão ovariana. O estudo Monarch-E foi um estudo positivo, que após um segmento de 19 meses mostrou uma redução de 28% no risco de doença invasiva. Aos 2 anos de segmento, 92,3% dos pacientes do braço do abemaciclib estavam livres de doença invasiva, enquanto que esse valor era de 89,3% no braço da endocrinoterapia isolada, o que em uma taxa absoluta resultou em uma redução de 3% no número de eventos de doença invasiva. Na análise de subgrupos, observou-se que o abemaciclib teve um benefício em todos os subgrupos, com especial destaque para mulheres na pré-menopausa e que tinham recebido QT neoadjuvante. O estudo Monarch-E também foi positivo para seu desfecho secundário de sobrevida livre de doença à distância, mostrando uma redução de 31% no risco de doença à distância, o que se traduziu em números absolutos numa redução de 3% no risco de doença à distância. O abemaciclib teve como principais efeitos colaterais a diarreia, a fadiga e a neutropenia. A diarreia ocorreu em 82% dos casos, sendo de grau 3 somente em 7%. A fadiga foi principalmente de grau 1 e grau 2, e a neutropenia ocorreu em 42% dos casos, sendo de grau 3 em 18% deles. Entre os eventos de especial interesse, destacamos um aumento do risco de eventos tromboembólicos e de doença intersticial pulmonar, em ambas situações ocorrendo em 2% dos casos. A taxa de descontinuação do abemaciclib foi de 27% e principalmente devido a efeitos colaterais, sendo que a taxa de descontinuação do abemaciclib foi maior nos primeiros 5 meses do estudo. O último estudo com dados publicados é o Penelope-B, que avaliou o uso do palbociclib adjuvante. O estudo Penelope-B incluiu 1.250 pacientes, receptor hormonal positivo HER2 negativo, que não obtiveram resposta patológica completa após essa quimioterapia e que tinham um CPS-ID score maior ou igual a 3 ou maior ou igual a 2, desde que com linfonodo positivo. O CPS-ID é um sistema de estadiamento que determina de uma forma mais acurada o prognóstico das pacientes que receberam quimioterapia neoadjuvante. E para a determinação do seu score, ele utiliza o estágio clínico, o estágio patológico, o status hormonal e o grau nuclear. O estudo Penelope-B randomizou os pacientes para palbociclib na dose padrão por 13 ciclos ou braço controle, que era o placebo, ambos os braços com endocrinoterapia padrão. E os fatores de estratificação eram o status linfonodal, idade, KI67, região e o CPS-ID score. A maioria das pacientes tinha uma idade menor ou igual a 50 anos, somente 25% tinham um KI67 maior a 15%, quer dizer que a maioria dos pacientes eram luminais A,
o CPS e de score mais predominante era o maior ou igual a 3, e a supressão ovariana foi usada em 17% das situações. Estudo Penélope-B, um estudo negativo para o seu desfecho primário de sobrevida livre de doença invasiva após um segmento de 42 meses, com RASA de 0,9 e um PE de 0,5. Não vemos benefício em nenhum dos subgrupos. O estudo Penélope-B também foi negativo para a sobrevida global e a taxa de descontinuação foi de 19%. O principal efeito colateral do palbociclib foi a toxicidade hematológica, que ocorreu de grau 3 a 4 em 73% dos casos. O estudo Natari é um estudo que acabou o recrutamento e cujos resultados são esperados. É um estudo que está avaliando o ribociclib na adjuvância. O estudo Natari inclui mulheres com câncer de mama, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, com estágio anatômico 3 ou 2, desde que N1 ou N0 com grau 2, grau 3 e ou KI67 maior ou igual a 20%, que tinham terminado o tratamento padrão de cirurgia, quimio, radioterapia e as randomizou para o braço experimental, que consiste em ribociclib 400 mg ao dia por 3 semanas, seguidas de uma semana de descanso por 3 anos, associado à endocrinoterapia, e o braço controle endocrinoterapia isolada. O que eu quero destacar nesse estudo é que esse estudo, primeiro, inclui pacientes com risco intermediário entre o PALAS e o MONARCH-E. Segundo, a dose do ribociclib é menor do que usada no cenário metastático. E, em terceiro, a duração dele é maior do que nos outros estudos, nesse caso de 3 anos. Quando falamos de adjuvância, é importante falarmos de qualidade de vida. E o estudo que avaliou a qualidade de vida do MONARCH-E ganhou o prêmio de melhor pôster no Congresso de St. Gallen. Esse estudo mostrou que quando foram aplicados os questionários FACT-B, FACT-B-GP5, FACT-ES em facite fatigue, com exceção da diarreia, a adição do abemaciclib não resultou em diferenças clinicamente significativas nos desfechos relatados aos pacientes e conclui que o abemaciclib é tolerável na adjuvância. E agora, por que os estudos têm resultados discordantes? Existem várias hipóteses para justificar isso, e a primeira questão é, será que os inibidores de ciclina são iguais? Nesse quadro, nós vemos que o abemaciclib inibe de uma forma mais potente a ciclina 4 e 6 do que o palbociclib e o ribociclib. Além disso, o abemaciclib também inibe a ciclina 9, o que pode estar relacionado a efeitos antitumorais adicionais e também aos efeitos gastrointestinais típicos dessa droga. Outra diferença importante entre essas 3 medicações é na sua posologia, já que o abemaciclib é usado de forma contínua e o palbo e o ribociclib de forma intermitente, o que não pode ter nenhuma diferença no cenário metastático. Pode sim ter alguma diferença no cenário de doença micrometastática, onde uma dose contínua pode levar a uma senescência e uma senescência maior e uma apoptose celular. Outra diferença entre os estudos são os critérios de elegibilidade, que são diferentes e, portanto, incluem pacientes com características diferentes. Por exemplo, no estudo MONARCH-E, 73% dos pacientes tinham estágio 3, enquanto que no PALAS era de 48%. No estudo MONARCH-E, 59% dos pacientes tinham 4 ou mais linfonodos comprometidos, enquanto que esse número era de 37% no PALAS. O estudo PALAS inclui pacientes com linfonodo negativo e o MONARCH-E não. Então, essas características diferentes podem ter levado a resultados diferentes nos estudos. A taxa de descontinuação também foi diferente entre os estudos. No PALAS, a taxa de descontinuação foi de 42%, no MONARCH-E de 27% e no Penélope-B de 19%. Essa alta taxa de descontinuação do estudo PALAS pode ter contribuído para o seu resultado negativo, porém essa hipótese não encontra
concordância com o estudo Penelope-B, onde a taxa de descontinuação foi aceitável e, mesmo assim, não verificou-se o benefício do palbociclib adjuvante nesse estudo. A duração do uso do inibidor de ciclina na adjuvância é uma questão em aberto. O estudo Pallas e o Monarch usaram 2 anos de tratamento adjuvante e o Penelope-B 1 ano, o que pode ter contribuído para o resultado negativo do Penelope-B, já que a maioria dos pacientes tinham um tipo luminal A. Por último, porém não menos importante, é a questão do segmento. O estudo Penelope-B é um estudo com segmento mais longo, de 43 meses, enquanto que o estudo Pallas teve um segmento de 24 meses e o Monarch de 19 meses. No gráfico abaixo, vemos que o estudo Penelope-B, aos 2 anos de segmento, tinha um resultado positivo a favor do palbociclib, num valor absoluto de 4%. Porém, esse benefício do palbociclib adjuvante se desvaneceu com o segmento mais prolongado. Será que isso vai acontecer também no estudo Monarch-E, já que aos 2 anos esse estudo mostra um benefício de 3%? E a questão é, será que nós estamos curando os pacientes ou somente atrasando a sua recidiva? Aqui eu devo dizer que esses são estudos diferentes, que incluíram pacientes diferentes e, portanto, não é adequado a comparação dessa forma. E que o Monarch-E já mostrou benefício em sobrevida livre de doença à distância, que pode se traduzir num benefício a longo prazo. Em conclusão, o abemaciclib é o único inibidor de ciclina que mostrou benefício em sobrevida livre de doença invasiva na adjuvância. Porém, o segmento mais prolongado é fundamental para vermos se esse benefício vai se manter no longo prazo. Os inibidores de ciclina, na minha opinião, ainda não são para todos os pacientes no cenário adjuvante, mas é ponderável a discussão caso a caso. Se os inibidores de ciclina forem aprovados no cenário adjuvante, a toxicidade financeira deverá ser discutida, já que eles vão ser usados no número muito maior de pacientes e o custo deles é alto. Os resultados do estudo Nathalie, a pesquisa translacional em busca de biomarcadores e análise combinada de dados vão trazer mais luz nesse tema. Obrigado. Bom, parabéns, James, excelente a apresentação, acho que deu um panorama bem interessante comparando os estudos, acho que esse tema realmente é um tema extremamente importante, porque a gente sabe que esse grupo é um grupo de risco, que tem uma grande chance de recidiva, mas foi exatamente o que você colocou, né? Primeiro, a gente precisa de dados um pouco mais maduros, um tempo de segmento maior, né? E a pergunta que sempre se faz em pacientes de alto risco, em adjuvância, é se de fato o que a gente está fazendo é tratando mais cedo esses pacientes, né? Retardando apenas a recidiva deles, né? Então, acho que o ganho de dado de sobrevida é super importante quando a gente pensa em adjuvância, ainda mais numa droga que é possível, esse estudo de qualidade de vida mostrou para a gente que, de fato, é possível ser feita, mas, sem dúvida nenhuma, tem um peso não só de custo, né, como também para o próprio paciente, né? Apesar de ser tolerável, sem dúvida nenhuma, é um tratamento que tem algum impacto em fadiga, em diarreia e etc., né? Então, eu acho que assim, super interessante, acho que a gente pode abrir para perguntas depois, mas acho que a gente podia clarear um pouco melhor esse cenário com um caso clínico que a doutora Mariana vai apresentar para a gente agora. Então, eu queria chamar agora a doutora Mariana e vocês já podem ir encaminhando as perguntas no chat, se vocês quiserem já, para ficar bem fresquinho, né, para o James responder ao final, tá? Mas, por enquanto, então, vamos chamar a doutora Mariana Monteiro para a apresentação do caso clínico, né, e discussão do caso que a gente acredita que seria um caso que se aplicaria, talvez, um inibidor de ciclina. Mariana, vamos lá? Vamos lá.
Muito obrigada, Fátima, pelo convite, James e Renata também. Eu vou compartilhar os meus slides aqui. Como foi pedido, então eu preparei 2 casos clínicos que eu me deparei na prática clínica recentemente e algumas perguntas que a gente se faz no decorrer do acompanhamento desses pacientes e bons casos para a gente discutir aí se seria aplicável ou não a ciclina adjuvante. A gente vai ter algumas enquetes aí no decorrer das perguntas, eu espero que todo mundo consiga participar. O primeiro caso é de uma paciente que eu atendi semana passada. Ela tem 58 anos, é do lar, tem 3 filhos, é uma paciente pós-menopausada. De comorbidade, ela era hipertensa, diabética, dislipidêmica, um ECOG 0, excelente performance clínica. Eu trouxe essa mamografia, porque eu até discuti esse caso essa semana com a nossa radiologista. Eu queria saber a opinião de vocês. Essa foi a mamografia que ela fez em julho do ano passado. Então, eu queria saber de vocês a primeira enquete que nós vamos colocar. Eu sei que deve ter radiologistas aqui no grupo, mastologistas. Eu queria saber de vocês a opinião. A gente vai colocar a enquete aqui no ar. Os oncologistas podem dar um chute aí. Qual BIRADS vocês classificariam? A gente consegue abrir a enquete? Vamos dar um tempinho aí para... Desculpa, a gente responde pelo chat? A enquete? Eu acho que... Não sei se eu estou conseguindo responder, não. Será que a plateia está respondendo? Acho que o pessoal está respondendo. Vocês querem opinar? Renata, Fátima, o que vocês acham dessa mamografia? Não tem radiologista não, Mariana? A gente vai deixar para a gente? O que eu consigo ver ali, não tenho certeza, parece ter um nódulo na mama direita ali, mas parece ser mais ou menos regular, né? Não consigo ver um nódulo muito especulado, eu colocaria um BIRADS 3, mas... gostaria imensamente que o radiologista falasse, até porque mamografia, assim, de longe, é difícil a gente ver, né? Eu também, Mari, como oncologista clínica, né, eu colocaria um BIRADS 3 ou um BIRADS 4 nesse nódulo. Ele não tem uma cara muito, a princípio, muito horrorosa, né? O que eu disse para a radiologista foi isso, nós somos oncologistas, então nós temos um viés, aí a gente... se ela chegou para mim é porque ela teve o diagnóstico. Quer saber agora o resultado? Vamos ver aqui. Bom, eu não recebi ainda. Consegue abrir aí, Fátima, para a gente ver o resultado? Eu vi aqui, olá, doutora Mariana, captura de tela, mas não tem resultado, não. O meu é da salvar, para mim tem que abrir salvar. Deixa eu ver se eu salvo. Para mim não abre. Eu abro, ele abre um arquivo. Wiki Open. Agora abriu. Peraí, abriu. Um BIRADS 0 e 25%. BIRADS 1 BIRADS 1 em 0%, 2 em 50%, 3 0% e 4 25%. Vou passar. Vamos dar seguimento aqui. Então, 25% achou que já era um BIRADS 4 e 25% achou que o BIRADS era 0, ou seja, que merecia uma investigação, né? E aí? A princípio, foi dado como um BIRADS 2 na ocasião. E como ela chegou para mim com as 2 mamografias, essa aqui já é de janeiro de 2021. Desculpa a foto tortinha que foi tirada no consultório, mas
essa aqui já era de janeiro de 2021, aquela área ali de assimetria, ela cresceu um pouquinho, então um pouquinho mais sugestivo de que aquele nódulo anterior lá pudesse ser algo, né? E ela fez essa mamografia em janeiro porque ela palpou um nódulo na mama direita. Então, a mamografia, esse laudo aqui também foi dado como BIRADS 2, tá? Um título de curiosidade, mas ela realizou uma ultrassonografia em janeiro também, que mostrou um BIRADS 4, com um nódulo de 21 milímetros às 2 horas na mama direita e uma axila sem linfonodos suspeitos. Nesse contexto, a mastologista solicitou uma core biópsia, que foi feita no dia 15/1, era um CDI grau 2, receptor de estrogênio maior do que 95, progesterona 10%, HER2 negativo e um KI67 de 55%. Então, era um subtipo luminal B. O estadiamento que eu recebi na consulta, ela tinha cintilografia óssea e tomografia sem suspeita de acometimento secundário, e ela já chegou operada, a cirurgia foi feita com mais ou menos 3 meses de intervalo dessa core, né, por questões logísticas, e ela fez um quadrante, um linfonodo sentinela, e esvaziamento axilar também por comprometimento do sentinela. Então, no final das contas, era um CDI, grau histológico 2, grau nuclear 3, com invasão linfática, sem invasão vascular ou invasão perineural, media 2,8 centímetros, margens livres, e foi retirado um total de 20 linfonodos axilares, sendo 8 comprometidos por neoplasia. Então, a segunda pergunta que eu vou fazer é uma pergunta boba, só para saber a opinião de vocês na prática, se, diante de um caso luminal B na biópsia, e esse comportamento clínico, se vocês repetiriam a imunistoquímica do material cirúrgico, ou só a imunistoquímica da biópsia já é o suficiente? Isso aqui é mais uma dúvida prática. A gente pode abrir a enquete, e eu queria ouvir a opinião da equipe de onco aí, do James, Renata e da Fátima. Sem dúvida nenhuma, é um tumor extremamente... cresceu bastante rápido, a gente pode observar isso pela própria mamografia, né? Ele é um grau histológico 2, né? Talvez a gente esperasse que esse tumor tivesse um grau histológico até maior. Eu não me lembro o KI67 desse tumor. 55, né? 45, né? Mas a gente sabe que o luminal B, às vezes, tem comportamento agressivo também, né? Então, assim, não acho que esteja incoerente, né? Mas, se eu tenho confiança no laboratório que fez a biópsia, eu acho que eu não repetiria. Eu acho que é possível, é coerente. Mas se é um laboratório que a gente tem um pouco de insegurança, eu acho que valeria a pena, talvez, repetir, né? Mas, assim, acho que o luminal B é um tumor compatível com esse quadro. Talvez eu só esperasse que fosse um grau 3, alguma coisa assim, mas não é uma coisa que me surpreenderia, entendeu? Eu também não tenho a prática de repetir a imunistoquímica na peça cirúrgica, não. Tá? A menos que eu tenha alguma situação especial, né, fora do comum, que eu peço de novo imunistoquímica, mas acho que eu me basearia na imuno da biópsia mesmo. Já tem o resultado, tá? A imunistoquímica faria imunistoquímica do material cirúrgico, 50% sim, 50% não. Nós temos o nosso Sangalen brasileiro. Então, isso não é um padrão, apesar de não ser uma recomendação formal, né? Isso é bem dividido, né, na prática. Muitas pessoas pedem, outras não. E agora a pergunta relacionada ao tratamento dessa paciente. Queria saber de vocês, a gente pode abrir também a enquete. Qual seria o tratamento adjuvante indicado nesse momento? O paciente acabou de chegar no consultório com todo o estadiamento. Se vocês indicariam quimioterapia contra a ciclina e taxane a cada 21 dias, né, esquema padrão, ou dose densa, que é a opção B, ou então 6 ciclos de TC, considerando que é uma paciente hipertensa diabética com risco cardíaco maior, ou se nesse momento já indicariam, se disponível, hormonioterapia adjuvante com a abemaciclib. Sabemos que a gente ainda não tem essa aprovação no Brasil, mas quando chegar.
Quero saber de vocês, o que vocês falam. A gente podia dar um tempinho para o pessoal responder. A enquete está no ar para a gente já? Sem dúvida nenhuma, essa paciente é uma paciente com risco cardíaco, né? 58 anos, hipertensa, diabética e dislipidêmica, mas ela tem 8 linfonodos comprometidos, né? Então, eu tenderia a fazer dose densa com antraciclina e taxane para ela, tá? E a seguir, teria muita vontade, de fato, de fazer o abemaciclib nessa paciente. Acho que o paciente tem um risco bastante elevado, né? De novo, os dados que claramente o James colocou, eu acho que ainda estão um pouco imaturos, mas a gente já consegue ver uma diminuição de 3% em risco absoluto de doença à distância, né? Eu discutiria muito com essa paciente, se fosse possível, e teria vontade, sim, de fazer o dose dense e fazer o abemaciclib. Eu também, Maria, para essa paciente, né, de alto risco, com axila francamente comprometida, eu não pouparia ela de antracíclico, a não ser que ela tivesse uma contraindicação formal. E aí, para as pacientes de mais alto risco, também costumo fazer dose densa, que a gente sabe que tem benefício, né, versus a quimioterapia a cada 21 dias. E a questão do inibidor de ciclina na adjuvância é isso, a gente ainda, né, não consegue saber exatamente, né, assim, a gente sabe que aparentemente traz um benefício para essas pacientes de alto risco, a gente não sabe ainda se ela adia a doença metastática ou se ela está curando, né, a gente ainda não consegue ter essa evidência. Foi um estudo só que conseguiu mostrar esse benefício, mas para paciente de alto risco, eu, se disponível, eu ofereceria. Eu queria só complementar uma coisa, assim, que me chama um pouco a atenção, né, nas apresentações de ciclina, e principalmente, óbvio, do abemaciclib, que foi o único estudo que foi positivo, é que quando a gente avalia quimioterapia nessas pacientes mais de 4 linfonodos, é muito difícil a gente, com quimioterapia, observar benefício, né? Uma coisa que sempre chamou a atenção, a gente tinha a impressão de que depois de mais de 4 linfonodos, a gente conseguia fazer muito pouco por essa paciente. E quando você faz uso de um inibidor de ciclina, né, que foi usado, né, no estudo com a abema, né, principalmente pacientes com mais de 4, você consegue ainda encontrar algum benefício, mesmo que seja de 3% ainda de sobrevida livre de doença invasiva, né? Então, esse resultado é bem interessante, né? Eu acho, assim, que ele chama bastante a atenção por conta disso. É claro que as outras drogas foram negativas, mas lembrando, como o James colocou, que a abema não é uma ciclina igual às outras, né? A gente pode, além de toda a argumentação que o James colocou, eu ainda queria lembrar que o abema foi a única droga que, isoladamente, né, em pacientes com politratadas, teve benefício como monoterapia, né? Para a terceira linha, né, você pode usar a abemaciclib depois de 2 linhas de quimioterapia, depois de 2 linhas de hormonioterapia. Então, assim, eu acho que não tem muito mais dúvida de que ela é uma droga um pouquinho diferente das outras ciclinas, pelo menos para mim. E in vitro a gente sabe disso também, isso dado o James colocou. Então, assim, eu confesso que apesar de não estar ainda consolidado, né, eu tenderia muito a propor para essa paciente a questão do uso da abema, né? Claro que não sei nem se é possível, se a gente não tem nem no rol da ANS, muito menos na bula, né, do abema, não sei como é que a gente poderia se comportar, mas teoricamente a gente teria muita vontade, né? Com certeza. Não sei se a gente já tem o resultado da enquete, eu fiquei curiosa para saber se alguém faria alguma coisa diferente. Eu acabei indicando para essa paciente também antracíclico taxane dose densa.
e ela vai começar em breve. E vamos ver como vai ser a questão da aprovação da abemaciclib, né, no decorrer do tempo. A enquete tem, sim, quimioterapia com antraciclina a cada 21 dias, 43%, quimioterapia com antraciclina em dose dense, 29%. Eu acho que a gente tem uma plateia, provavelmente, de mais másticos do que onco, né? A gente, 29%, acho que a maior dúvida era usar antraciclina ou não, mas uma vez usando, eu acho que dose dense estava bem recomendada para essa paciente, né? Quimioterapia, não que esteja errado de jeito nenhum, mas é que tem alguma meta-análise mostrando que dose dense, né, ela foi melhor, inclusive, para pacientes também luminal B, né? Antes a gente achava que era só para pacientes triplo negativos. E quimioterapia com taxanes, TC, 6 ciclos, devido ao risco cardíaco, eu acho que é bem razoável isso, pensar nisso. E hormonioterapia adjuvante ninguém faria, só eu. Todo mundo sabe já que essa paciente precisa de químio também. Levando em consideração que menos de 3% dos pacientes no Monarch não fizeram quimioterapia, provavelmente aqueles de risco mais baixo, né? Uhum. Então, partindo agora para o segundo caso, é uma paciente também de 25 anos, casada, sem filhos, sem história familiar de neoplasias, e o caso dela foi mais antigo, foi em março de 2018. Ela chegou para mim com diagnóstico de um câncer na mama esquerda, receptor de estrogênio 95%, progesterona 85%, HER2 negativo e KI67 de 20%. Também no estadiamento sem evidência de doença à distância e já realizou rapidamente o painel genético sem mutações BRCA e SHEC2. O primeiro exame dela foi uma mamografia que mostrou um nódulo espiculado na mama esquerda, já, né, na ocasião ela já tinha o diagnóstico, quando ela fez lá no hospital, e a ressonância mostrava uma massa irregular de contornos espiculados na junção dos quadrantes superiores da mama esquerda, com realce precoce e heterogêneo pelo contraste, com restrição à difusão e área de necrose central, medindo maior diâmetro 56 milímetros, com extensão até pele, causando retração, mas clinicamente ela não tinha evidência de comprometimento cutâneo, então ela era um T3. E aqui também, na ocasião, ela já tinha o diagnóstico BIRAD6. Ela tinha outros 2 nódulos adjacentes a essa massa, que eram BIRADS4, esses 2 nódulos ali, bem próximos. E um linfonodo axilar esquerdo globoso medindo 1 centímetro inespecífico. Aqui a gente consegue ver as imagens. Nossa. O linfonodo axilar inespecífico, os 2 nódulos adjacentes à lesão maior, né? A lesão maior foi biopsiada. Ela era um T3, a princípio um N0, né? O linfonodo axilar não era palpável, não tinha... o N1, desculpa, tinha um linfonodo axilar palpável, mas apesar de ser inespecífico na ressonância. Então, com essa paciente, a princípio, uma paciente jovem, um subtipo aí luminal B, qual seria a conduta de vocês? A gente pode abrir para enquete e podemos comentar. O que vocês acham? James, que está quietinho, o que você faria? Paciente muito jovem, né? 25 anos, T3, linfonodo positivo. Eu faria quetenel. Certo. Esse é o caso, né? Assim, o tumor dela é grande, né? A gente sabe que para luminal, a rigor, o maior benefício de se fazer a quetenel seria se a gente fosse mudar o planejamento cirúrgico, né? Mas ela tem um tumor bastante extenso e aí eu acho que vale a pena discutir com o mastologista, né? O planejamento cirúrgico, ver o que o mastologista acaba indicando, se fazer a quimionel ou se operar direto e fazer adjuvância, porque a gente já sabe que para essa paciente, na pré-menopausa com axila, com tumor, né, um T3, axila clinicamente comprometida, ela vai fazer quimioterapia, né? A gente sabe que ela vai fazer quimioadjuvante. Então, eu acho que a discussão sobre a neoadjuvância a gente teria que discutir bastante com o mastologista, ouvir a opinião do masto, né? A gente opera ou começa pela quimio.
Eu concordo com você, Renata. A única questão é a axila, de fato, né? Quer dizer, ela tem um N1, que é um linfonóvel, que a gente sabe que, eventualmente, a gente não tem uma correlação histopatológica, né? Mas eu acho que eu tenderia a funcionar esse linfonodo e avaliar se ele era comprometido ou não, se for possível, né? Não sei o quanto é pequeno e quanto é móvel isso, porque essa paciente, se ela fizer quetenel, tem a possibilidade depois de você tentar poupar essa axila dela, não fazer esvaziamento. Acho que concordo com você, esse seria o único benefício para essa paciente, né? Mas o nódulo também é muito grande, né? É um T3, mas é um T3, né? Então, assim, depende também do tamanho da mama, se você não facilitaria um pouco, né, essa cirurgia, né? Mas eu discutiria, sem dúvida nenhuma, com o mastologista. Mas eu acho que eu tenderia a fazer uma biópsia desse linfonodo, se fosse possível, né? E essa era uma paciente que, né, com tumor localmente avançado, que valeria a pena a gente estadiar, né, com PET, uma paciente com tumor localmente avançado, um luminal B, e, né, essa é a paciente que a gente, se disponível, também gostaria de fazer um PET antes de começar o tratamento, né? 88% respondeu que ter neoadjuvante, ninguém cliparia o linfonodo, nem faria biópsia, ninguém faria mastectomia com reconstrução e pesquisa de linfonodo sentinela, mastectomia bilateral também ninguém, e 13% faria quadrantectomia esquerda com pesquisa de linfonodo sentinela, tá? Mais ou menos esvaziamento, dependendo do resultado. Eu achei, eu não sei, assim, eu não vi muito bem, mas eu achei a mama dela, o nódulo muito grande para uma quadrantectomia, mas, assim, de novo, acho que essa palavra final é do mastologista, né? E acho que teria alguma vantagem da gente avaliar essa axila, se é que nesse N1 a gente consegue, de fato, fazer essa avaliação com PAF, né, com o que for, né? Seria interessante até se a gente tivesse mastologistas aqui para discutir com a gente, mas, de qualquer maneira, na ocasião, a gente discutiu bastante esse caso. A princípio, na tentativa de reduzir o volume tumoral na mama e na axila, nós optamos pela quimioterapia neoadjuvante, e sempre a gente se depara com aquela pergunta, se a gente vai ou não clipar esse linfonodo axilar, pela possibilidade dele desaparecer, mas sempre tem aquelas questões técnicas de se encontrar o clipe no momento da cirurgia. Nós acabamos optando por não clipar esse linfonodo axilar, e a paciente foi submetida a quimio neoadjuvante, também com esquema dose densa de antracíclico taxane. Tá? E prosseguindo no caso, no início do tratamento, ela recusou o congelamento de ovos porque ela não queria atrasar o tratamento, então ela fez os 4 ciclos de acidose densa e 12 semanas de Taxol semanal até agosto de 2018, e a gente fez gozerelina concomitante na tentativa de preservar a fertilidade, uma paciente muito jovem. Depois ela conseguiu ser submetida a um quadrante com sentinela, mas teve que fazer o esvaziamento axilar, porque ela tinha um linfonodo comprometido com transposição capsular medindo 0,3 centímetros, mas o restante do esvaziamento veio sem linfonodos positivos. E o nódulo principal media 3,5 centímetros. Então, ela teve uma resposta parcial ao tratamento com quimioterapia, ficou um YPT2N1A. Na imunistoquímica, a gente vê aqui a queda do Ki67, né, restaram células menos responsivas mesmo à quimioterapia. Então, o subtipo como se fosse um luminal A, ali de doença residual. Seria uma paciente que se encaixaria aí nos critérios do Penelope. Então, depois da cirurgia, além da radioterapia adjuvante na mama, eu não coloquei a opção aqui de nimidoxiclina, porque era 2018, a gente nem pensava em ter resultados positivos, mas eu queria discutir com vocês o que vocês fariam neste momento. A gente pode abrir a enquete e abrir para discussão. Se você for ver na análise de subgrupo do Monarquia, né,
o Rasa foi mais robusto nesses pacientes, né? Na pré-menopausa, que receberam que até neoadjuvante. Mas São os ela, pacientes de mais alto risco, né? mas ela, assim, tem pouco volume de doença linfonodal, né? N1A. Então, acho e tendo em vista que a gente vai ter muita dificuldade em conseguir o abemaciclib adjuvante, sem aprovação da Anvisa, eu tenderia a fazer supressão ovariana, né? Com inibidor de aromatase. Eu concordo com o James, eu faria também inibidor de aromatase e supressão ovariana. Mas vocês indicariam a Abema? opção do abemaciclib nesse caso? Não. Acho que o segmento ainda é muito curto, né, do abema, são 19 meses para tumores luminais, né? Ficaria mais confortável se o segmento fosse mais longo, que nem a Fátima falou, tivesse um ganho de sobrevida global. Mas no caso anterior, né, James, na verdade, no caso anterior, eu confesso para você que eu fiquei tentado, né? Porque exatamente por aquela observação que eu fiz, né? De que quando a gente olha os esquemas de quimioterapia, você faz muito pouca coisa para alguém que tem mais de 4 linfonodos, né? É um pouco diferente dessa paciente, né? Essa paciente conseguiu ter alguma resposta à quimioterapia, diminuiu esse tamanho do tumor dela, ela tem uma axila com um linfonodo positivo e ainda tem uma biologia desse tumor, né, que não parece ser tão agressiva, né? Ela podia ser considerada por alguns como luminal A, né, pelo 20% de KI67, por outros, se o cutoff fosse 14, ela seria um luminal B. Então, assim, eu tenderia, nessa paciente, eu confesso que eu acho que é muito importante. A supressão ovariana dela, inibidor de aromatase, me deixaria bastante confortável. Na outra, eu estaria desconfortável com tudo, né? Então, a BEMA surge, apesar disso, como a gente havia comentado, eu acho que ainda a gente não pode claramente indicar, eu acho que a gente precisa de amadurecimento desse estudo, mas eu confesso que eu ficaria muito tentada. Deixa eu olhar aqui, eu não sei se alguém já olhou o resultado do chat. Tem umas perguntinhas aqui, ou só observações. Eu vou tentar primeiro a enquete aqui. Deixa eu ver se é essa. Fátima, assim, essa paciente, concordo com você que, né, por ela ser bastante jovem, a supressão ovariana com inibidor de aromatase vão dar um ganho bastante expressivo na hormonioterapia dela, mas se a gente for ser criterioso, essa paciente teria critérios, né? Ela foi incluída no estudo, né? Assim, o fato dela ter um tumor grande, um T3, mesmo com uma axila que não era francamente comprometida, era uma paciente que foi representada, e o ganho, né, como o James falou, né, no Forest Plot, os maiores ganhos, o hazard maior foi para os pacientes que fizeram QTNEL e pré-menopausa. Então, claro que o segmento é curto, claro que a gente não tem disponível, mas eu não acho errado, né? Se a gente tivesse disponível, a gente poderia considerar, porque ela se enquadra, né? Uma paciente que foi representada no estudo e que tinha um ganho por ser uma menopausa de alto risco pelo tamanho, essa paciente, teoricamente, pelo estudo, ela se beneficiaria da droga, né? Não, de fato. Também. Porque mais me intriga no resultado do Monarch aí é o fato de ter 3% de ganho absoluto e recidiva à distância. A gente está transformando uma doença, né, curável, potencialmente curável, numa doença metastática. E se existir um benefício real absoluto de 3%, a gente prevenir que essa doente de 25 anos se torne metastática, talvez seja um benefício bem significativo. É claro que a gente tem que considerar a questão do custo e da toxicidade, mas tendo a disponibilidade, eu tenderia também a oferecer esse tratamento para ela.
A enquete. Tamoxifeno adjuvante puro, 14%, tamoxifeno mais supressão, 71%, inibidor de aromatase mais supressão, 14%, e capecitabina adjuvante, 0%. Acho que tem perguntas. Eu ia ler agora os comentários. Deixa eu tentar aqui, Mariana. E acho que essa questão, né, que o tamoxifeno com supressão ovariana ganhou, porque na realidade é o que a gente acaba vendo muito na prática, né? Para uma paciente tão jovem, muitas vezes a gente começa, né, mantém a supressão que ela já estava suprimida, né? Durante a quimio, a gente mantém, dá o tamoxifeno até ela ir meio que se habituando com os efeitos colaterais e depois discute num segundo momento, a depender da tolerância, a fazer o inibidor, né? Quando uma coisa a gente fala no papel, de fato, o maior benefício seria inibidor mais supressão ovariana, mas lá na hora do vamos ver, a maioria de nós acaba começando com tamoxifeno e a supressão, né? Deisimar perguntou ao James se ele acha que já podemos considerar o inibidor de citrina na adjuvância na prática. Descreva uma paciente para a qual você ofereceria tal tratamento. Então, eu acho que ainda não podemos usar para todo mundo, tá? Primeiro porque não tem aprovação nem no FDA, nem na Anvisa. Tá? Eu acho que ainda o segmento é muito curto, segmento de 19 meses. Acho que para a gente poder usar em todo mundo, né, que tem critério de eleição para o estudo Monarquia, precisa de um segmento mais longo e aprovação das agências regulatórias. Tendo dito isso, eu acho que ainda há, assim, pacientes que você fica tendencioso a usar, principalmente paciente com muito volume linfonodal, com um prognóstico pior, com um grande risco de recidiva, você fica, como o primeiro caso, que eu fico tendencioso a recomendar. Eu sei que vai ser difícil o paciente conseguir, talvez não consiga, né, na justiça, porque não é aprovado pela Anvisa, mas eu tenderia a discutir, sim, caso a caso, e principalmente paciente com muito volume de doença linfonodal. O Cássio Borges fez um comentário nessa paciente do luminal, que ele faria a punção, ele concorda com a punção aspirativa do linfonodo e a quimioterapia neoadjuvante a seguir. Eu é que fiquei numa dúvida, Mariana, nesse caso, porque o esvaziamento axilar dela foi no ato cirúrgico ou foi posterior? Foi no ato porque ela foi submetida a exame de congelação. Então, ela conseguiu, no mesmo momento, fazer o esvaziamento. Entendi. Porque, assim, essa paciente, apesar do Amaros, teoricamente, ter incluído pacientes de prognóstico melhor, né, de tumores com mais baixo risco, né, eu confesso que eu ficaria na dúvida se fosse a posterior, né, quer dizer, se esse resultado de linfonodo fosse depois, se a gente não poderia só irradiar essa paciente, entendeu? E não esvaziar com um linfonodo positivo, né? Dependendo da amostragem, obviamente, que fosse feita na pesquisa do linfonodo sentinela, né? Eu só esqueci aqui de comentar o resto. Desses estudos, Fátima, acho que não entraram tumores T3, hein? Né? Não, pois é isso que eu estou falando. Né? Foram tumores menores, de menor, né? Então, assim, só que essa paciente fez QT-NEL, né? Então, assim, a gente vê que na prática é outra coisa que a gente costuma ver, né? Quer dizer, o estadiamento descendo, né? Você acabar beneficiando essa paciente, né? De talvez só irradiar. Mas, assim, se foi no mesmo momento, de fato, o clássico é você, linfonodo positivo, partir para o esvaziamento axilar, principalmente numa paciente de mais alto risco, porque era um T3, né? O Cássio também comenta se ela conseguir redução, então, essa paciente com quimioterapia, dessa massa, a cirurgia fica mais simples e menos mórbida para a paciente, tá? Verdade, né? Ela conseguiu diminuir, fazer um quadrante, o que talvez antes seria uma mastectomia. E sobre o esvaziamento, ela tinha também o extravasamento extracapsular, talvez isso tenha chamado na escolha do esvaziamento no momento. Com certeza. A Cíntia comenta qual a diferença do ganho de tratamento com tamoxifeno versus inibidor de aromatase mais supressão. A qualidade de vida da paciente com 25 anos piora muito, não tem dúvida. Você quer comentar, Mariana?
Eu acho que, inicialmente, quando a gente teve os resultados do software inibidor de aromatase, com aquele ganho lá absoluto de 5%, é bem animador. Na prática, a gente foi vendo que é muito difícil fazer o tratamento, e quando a gente teve o resultado de sobrevida global do tamoxifeno sendo numericamente superior ao restante, as pessoas acho que começaram a fazer mais tamoxifeno e acreditar que talvez em pacientes muito jovens você não consiga uma supressão adequada, né, junto com o inibidor de aromatase, isso talvez possa impactar. Dessa paciente, eu tenho poucos pacientes que eu fiz inibidor de aromatase, e essa foi uma delas, mas a gente discutiu bastante sobre a necessidade de cada tratamento. Eu tendo a oferecer muitos casos de pacientes jovens, e às vezes eu sei que essa paciente vai fazer 10 anos de hormonioterapia adjuvante, e eu vou fazer 5 anos de supressão ovariana. Então, às vezes, eu considero fazer aqueles 5 anos de inibidor de aromatase e completar mais 5 de tamoxifeno, mas eu falei sobre as duas toxicidades e acabou que ela tolerou muito bem. Ela está fazendo até hoje essa supressão e está indo muito bem com o exemestano. Então, isso para ela especificamente não foi um problema, mas eu já tive casos que eu tive que suspender. Eu acho que perguntas não tem mais nenhuma, né? A gente está 8h30, são 8h30 exatamente o momento aqui que a gente tinha combinado de encerrar, mas eu gostaria de perguntar se alguém mais tem alguma colocação, principalmente aqui do board, Mariana, James, ou mesmo os oncologistas e mastologistas, alguém mais tem alguma colocação, alguma... Não? Eu queria só agradecer o convite e achei bem interessante a discussão. A gente vê que claramente a gente não tem uma definição certa de qual seria a melhor paciente, mas o fato é que todas essas pacientes, então, de 1 a 3 linfonodos de alto risco ou maior do que 4, a gente sempre deve pelo menos considerar e discutir, né? Com serviços, tumor boards e falar com a paciente também, quando estiver disponível, claro. Perfeito. Mais alguma consideração, James? Então, quero agradecer o convite. Eu acho que esse tema de inibidor de ciclina na adjuvância é um hot topic, né? Que ainda vai ser discutido muito. Ainda tem estudos para vir, né? Nathalie e outros investigando isso. Tem estudos na neoadjuvância também. Então, é algo que vai ser discutido por um longo período de tempo ainda, né? Renata? Não, achei que foi excelente. Agora temos que aguardar, ficar com os critérios na cabeça e aguardar quando a gente, né, tiver a disponibilidade e discutindo, pontuando caso a caso os benefícios versus toxicidade física e econômica, né? Sem dúvida nenhuma, aquele pôster de qualidade de vida foi animador, né? A gente realmente foi bem interessante, né? Porque na prática o que a gente vê, o paciente, a diarreia, eu acho que na doença metastática a gente já está até conseguindo contornar, né? Mas assim, a fadiga ainda é algum sintoma que incomoda, né, aos pacientes, e a gente tem aquela preocupação, como o James colocou, de 2 toxicidades, né, que é o tromboembólico, né, que é uma toxicidade grave, né, na verdade, nos pacientes com doença metastática a gente viu, inclusive, embolia pulmonar, e a questão da pneumonite, né? Então, toda vez que a gente faz um tratamento adjuvante, sem dúvida nenhuma, a gente tem medo dessas toxicidades, né? Mesmo elas sendo raras, né? Que elas possam acontecer, né? Então, assim, por isso, mais um motivo ainda da gente questionar bastante, né? Além da questão do custo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que é como vocês colocaram, eu acho que a gente ainda tem uma discussão longa aí pela frente, né? E acho que é bastante interessante e animador a gente poder oferecer hormonioterapia, né, para essas pacientes que a gente já usou a químio, talvez a nossa melhor químio até o momento, e a gente não conseguiu um resultado tão magnífico, né?
Então, eu queria, na verdade, agradecer a presença de todos, agradecer a presença de todos dos palestrantes, da Renata como debatedora, e, mais uma vez, a Lília, essa oportunidade de a gente estar aqui discutindo esse tema tão relevante, e o Instituto COI, né? Então, boa noite para todos, até o próximo mês. Obrigada, então. Boa noite. Boa noite.